Esse é um ponto que eu queria realmente, com o qual eu queria chegar mais no final do programa. Tá. Nós na fita, em boa gíria. Por enquanto eu queria um pouquinho mais essa questão dessa tese levantada pelo Azambuja de que existe uma racionalidade e existe de fato, na sua tese, existe de fato uma solidariedade, posso colocar entre aspas? Que torna o encontro, por exemplo, como o do G20, posso colocar mais um adjetivo auspicioso? Potencialmente falando, existe. Potencialmente, existe. Ingo. Eu acredito que sim. Eu concordo com essa tese. Desculpa, o G20 e tudo isso que a gente viu na semana que passou. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos aí uma oportunidade muito grande. Embora eu acho que o formato operacional que se escolheu para operacionalizar essas soluções é crítico, porque é o FMI que carecia de reformas e é onde os Estados Unidos, depois de Bretton Woods, teve a sua maior participação. Então, os europeus, logo após a nossa crise agora, na escolha do FMI, queriam ter uma participação maior, porque não fomos causadores da crise e tem um débito a menor. E nós estávamos completamente fora dessa história. Então, dentro da estrutura do FMI como um dos elementos para gerenciar a crise, a nossa participação, e a da China e da Índia, idem, é muito pequena em relação à participação do PIB e das soluções que nós podemos promover daqui para frente. Então, essa é uma questão, no pano de fundo, que você pode ver as conversas que estão havendo. De repente, os europeus e os americanos estão chegando próximo a um acordo, tipicamente, e nos deixando um pouco de fora. Então, em relação ao FMI. Em relação ao FMI, e que realmente vai operacionalizar uma série de instrumentos que para nós são importantes. Né? Aí a gente começa a dar uns tirinhos na sua tese. Azambuja, de brincadeira, sempre no bom humor. Quer dizer, você colocou um balão de ensaio no ar, eu vou dar uns tiros nele. Racionalidade não quer dizer necessariamente acerto, nem quer dizer que já se chegou lá. Apenas que os instrumentos que estão sendo usados parecem adequados. Vamos ver? Vamos examinar? Vamos. Deixa eu colocar alguns aspectos para a sua ponderação. Sim. A revista Economist, na semana que passou, chamou a política de protecionismo comercial do governo Obama de vandalismo econômico. Aproveitou exatamente a crise para estabelecer em relação à China, o qual está umbilicalmente ligado nessa crise, estabelecer em relação à China uma afronta, que foi a sobretaxa de pneus da China. Segundo o Economist, completamente inútil a medida, mas um sinal político da pior qualidade. Do ponto que de não vista... deve se sustentar pela própria irracionalidade. Se a gente continuar no campo da economia, nós vamos ver, por exemplo, também a questão da regulação do sistema financeiro internacional. Ela, eu acho dificílimo que se consiga um denominador comum. A racionalidade aí é do interesse próprio. Nas questões ambientais, mais difícil ainda. Obama não consegue aprovar o que ele precisa no Congresso e a China diz que vai reduzir as emissões, porém nem quanto, nem quando. Foi, de novo, então, palavras lindas, as quais talvez não se sigam atos concretos. Eu estava sendo mais modesto. Eu estava defendendo um pouco o modelo G20 como foro negociador, porque eu achei que ele foi capaz de encaminhar. Eu estou de acordo com o Ingo. O Brasil teve uma oportunidade, não plenamente usada, de, tendo sido a sede da primeira reunião, de definir melhor a agenda. Mas nós não tínhamos nem a tradição. O Brasil está ainda desacostumado de usar o peso que já tem. Nós não temos o hábito ainda do poder que nós detemos hoje. É um primeiro dado. Há uma tendência ainda à atividade marginal, queixosa. Nós não nos damos conta que nós já somos. Com o Fundo Monetário Internacional... Aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. Exatamente. Essencialmente, nós estamos vivendo no Fundo Monetário uma elevação através de contribuições chinesas, indianas, brasileiras. Nós estamos chegando lá. É claro que a repartição de votos e de peso corresponde ainda a uma caricatura da realidade. Uma instituição como o Fundo, em que a Bélgica tem mais peso que o Brasil, é uma coisa cômica. Mas o que eu quero dizer é que tudo são correções cumulativas, o que eu não noto, com exceção, e você citou um exemplo esplêndido, o negócio dos pneus chineses é um desses espasmos que no momento de crise o protecionismo reaflora nesses momentos e sobretudo quando o Obama está jogando tantas fichas em reforma de saúde e outras coisas, ele fica refém
de certos interesses estaduais americanos, que você sabe melhor que eu, têm naqueles temas uma força enorme. Estou de acordo que o gesto foi contraproducente, eu creio que frívolo e não durará. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que a crise mundial está sendo tratada globalmente com uma certa solidariedade racional. Posso deixar essa como questão para o nosso próximo bloco? Eu estou chegando ao final do tempo do primeiro segmento do programa. Eu começo logo depois do intervalo, Niemeyer, passando a palavra para você com essa pergunta. Como repita para mim, por favor. Que você... eu creio que o G20 teve a capacidade de organizar racionalmente o encaminhamento das grandes questões que o mundo enfrenta com essa crise. Ficou uma pergunta no ar feita pelo Azambuja ao final do primeiro bloco a respeito da capacidade do G20 de encaminhar e tratar dessas questões de maneira que nos faça acreditar que elas possam de alguma maneira ter solução. Não sei, essa palavra é muito ruim para isso. Eu estou insistindo aqui na nossa conversa, o Ingo e o embaixador estão com uma ideia um pouco mais propositiva das relações internacionais. Eu estou insistindo em buscar alguns focos de conflito para a gente tentar perceber qual é a eficiência do processo que está em andamento. A construção do multilateralismo ela deve ocorrer, pelo menos a construção como processo. Agora, eu acho importante a gente discutir com relação ao G20 que muitas vezes, ainda hoje nos acordos comerciais, está se privilegiando acordos bilaterais. Quer dizer, isso é um problema, porque nós ainda temos... Menos nós, que estamos no Mercosul, portanto não firmamos nenhum acordo bilateral. Né? Não o Brasil, mas alguns países estão privilegiando, até para atrapalhar acordos regionais de integração. Só um parênteses, bobeira nossa, é isso? Não, acho que nós temos uma pauta super complicada pela frente em relação às nossas negociações Mercosul com a União Europeia, que deverão começar a se desenvolver no primeiro semestre do ano que vem. Fechou parênteses, Maia, por cima. Então, os acordos bilaterais, o posicionamento específico dos países que são, como eu disse, potência média, que querem participar mais e não estão conseguindo participar nessa agenda que nós podemos até considerar uma agenda cooperativa, mas eu percebo alguns elementos de imposição de um multilateralismo, quer dizer, top-down, quer dizer, que vai beneficiar principalmente as grandes potências e as superpotências, que são os Estados Unidos da América. Então, é por isso que eu volto a dizer aquela palavra do início, disfarçamento. Isso tudo vamos ter que aguardar um pouco para ver o resultado, principalmente nessas três áreas, que são áreas importantes, meio ambiente, acordos comerciais e desarmamento, mas as relações internacionais continuam no meio dessas três áreas. Nessa segunda parte, vamos pegar bastante mesmo a posição brasileira. Eu acho que o Brasil em relação a esses assuntos e particularmente em relação a essa articulação do multilateralismo. E eu gostaria de começar com uma referência que você fez logo no começo do programa, Ingo, quando você disse que o Brasil tem condições de ser um dos agentes, um dos atores, um dos participantes mais importantes na Conferência do Clima, se soubermos. O que você queria dizer exatamente? Nós temos uma pauta na Conferência do Clima que está praticamente balizada nas emissões de carbono, CO2. No meu entender, quando você cresce, quando o PIB cresce, você consome energia. Existe uma ligação intrínseca entre crescimento e consumo de energia. Alguns países têm essa relação 1 para 1, outros 1,2 ou até 2 para 1, consomem 2 vezes mais energia do que crescem. Ou seja, não há crescimento econômico sem utilização intensiva de energia. A energia, a geração de energia, automaticamente ela emite, com poucas exceções. Geração hidrelétrica, eólica ou outras, elas não emitem. O Brasil tem uma matriz energética, não só elétrica, energética, que tem 48% de energia renovável.